Muito bem, boa noite. Retornamos à nossa transmissão. Desculpa aí esse problema técnico, mas nos alegramos em poder continuar nosso culto de adoração. Obrigado a você aí do Instagram também que pôde aguardar esse retorno. Que Deus abençoe ricamente, é o desejo da Igreja Batista Calvário. Estamos juntos, como disse, em culto de oração, né? Por isso nós vamos fazer agora uma oração de intercessão, pedindo, né, ao nosso Deus Pai. Quando Paulo está dizendo isso, ele está colocando que ele se põe diante de Deus, confiando que é Deus Pai, o Senhor de toda a terra, o cuidador de todo o universo, que está diante de nós, cuidando da nossa vida. É nele que ele diz, nós seremos fortalecidos. Então eu vou pedir à irmã Raquel que ore a Deus por isso, né, pela nossa nação, pelas pessoas, né, que perderam familiares, para que sejam consolados pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos agora em culto. Paizinho, obrigado por esse momento que nós podemos aprender mais da Tua Palavra, Senhor, e dedicarmos a meditação dela, Pai. Amém. Queremos, Senhor, interceder pelo nosso país, a situação que estamos enfrentando, não só aqui, Senhor, mas também em todos os países, Senhor, do mundo. Queremos pedir a Tua misericórdia sobre o Teu povo, que o Senhor possa estar guardando, Senhor, e protegendo de todo o mal. Pai, queremos te pedir, Senhor, pelos familiares, pelas famílias, Senhor, que perderam algum ente querido, Senhor, por conta dessa situação, Senhor, do vírus. Quero te pedir que a Tua mão esteja sobre cada um familiar, Paizinho, trazendo conforto, trazendo paz, Senhor. Que a Tua mão esteja sobre a vida dessas pessoas, Pai. Mas que o Senhor possa, Senhor, estar olhando para toda a situação que estamos enfrentando, Senhor, indo visitando cada hospital, Senhor, médicos, equipe médica, Pai, os nossos governantes, Paizinho, que o Senhor possa estar cuidando de todas as coisas. E que possamos descansar em Ti, Senhor, na certeza de que o Senhor está no controle de tudo, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, estará sendo realizada, Senhor, em nosso meio. Que tudo isso, Senhor, irá passar, mas que nós devemos manter, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Amém. De que tudo isso será resolvido. Pai, abençoa a nossa igreja, Pai, a Igreja Batista Calvário, todos os seus membros, Senhor, que as pessoas que congregam ali também. Abençoa. Te peço também, Senhor, por cada pessoa que está nos acompanhando agora aqui neste culto, Senhor, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, de cada um, Senhor, protegendo e livrando de todo mal, cada um e suas famílias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. É como diz o apóstolo, né? Ele se punha de joelhos diante do Pai. E assim nós temos feito aqui, nos colocando também nessa condição de joelho diante do Pai, rogando ao Senhor que nos abençoe grandemente. Nós vamos cantar agora, Perto Quero Estar. Perto quero estar. Esse cântico diz: perto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Então é um instante assim de adoração, né? Nós estamos aqui, nossa família, você aí no seu lar, e nesse momento você também pode estar perto desse Deus, desse Senhor Jesus que te ama. Vamos cantar? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que te render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as
circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Então só a ti, Jesus, é devida essa adoração, só o Senhor é digno de ser adorado, e nós, Igreja Batista, Calvário, estamos felizes nesse sentido, de que podemos adorar sim, porque perto está o Senhor. É o Senhor que consola, é o Senhor que cuida, é o Senhor que anima, que dá força. Louvado seja então o nome do nosso Senhor. Nós queremos fazer outra leitura bíblica, está agora em Mateus, capítulo de número 6, versículos de 9 a 13. Eu acredito que é uma leitura bastante conhecida de todos nós. É quando Jesus faz a oração dominical e ensina aos seus discípulos a orar. Então, a partir do versículo 9 de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim. Vamos todos juntos daí? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa é uma grande oração, fará parte dos ensinos de Jesus a respeito da oração, e é muito bom a gente poder aprender cada dia mais com o nosso Senhor. Jesus teve esse cuidado enquanto esteve entre nós de dar orientações aos seus discípulos, aos seus seguidores, a muitos assuntos, e um deles é a oração. Ele teve esse cuidado não somente dele mesmo ser exemplo de oração, mas também de ensinar aos seus o quanto orar e o fazer da melhor forma, mais correta possível, né? Então nós queremos cantar agora do nosso cantor cristão o hino de número 126, que diz Bendita a Luz. Não, perdão, virou aqui a página. É o número 126, é Louvai. Louvai, louvai Cristo, bom Mestre divino, por nós na cruz, Ele sofreu, morreu. 126 do cantor cristão. Louvai, louvai Cristo, bom Mestre divino, por nós na cruz Ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, Ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo, bom Mestre divino, conselhos bons dá Ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador, e de todos servos de Jesus Cristo
do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino. Cantai, cantai, seu grande amor cantai. Fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Que maravilha, né, Michele, Flamber? Que maravilha, né, irmão Ranieri, a gente poder dizer isso para Deus. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Como eu disse, nesta noite nós vamos estar aprendendo a respeito do ensino de Jesus sobre a oração. Será uma série de estudos que estaremos realizando toda terça-feira. E hoje, o ensinamento de Jesus é como deveis orar. Está em Mateus capítulo 6, versículos de 5 até o versículo de número 8. Portanto, você vai continuar aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos de 5 até o versículo de número 8. Jesus ensinando a gente como devemos orar. Vejam aí a palavra de Deus que diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, como deveis orar? É o informativo a respeito desse trecho da palavra de Deus. É o momento de Jesus, ele está ensinando os seus discípulos acerca da oração. E falar com Deus através de oração é sempre, meus amados, um grande desafio. A gente até chega a perguntar, será que sabemos mesmo orar? Jesus tira um tempo em seu ministério para então ensinar os seus discípulos. E ele usa de 2 exemplos errados de oração para repassar para eles o dever de orar, mas fazendo isso da maneira correta. Devemos sim orar, é dever nosso, é dever de cada cristão fazer oração, dirigir os seus pensamentos a Deus, mas também devemos fazer isso tirando proveito desses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E aí, nós paramos então para entender o que é oração. A Wikipédia diz que oração é simplesmente falar com Deus. É um dom da graça de Deus quando Deus vem ao encontro do homem. É uma, diríamos, né, é uma relação pessoal e viva dos filhos de Deus com o Pai infinitamente bom. Então hoje, em nosso estudo propriamente dito, Jesus vai ensinar como se deve orar. Então, como eu disse, ele mesmo no texto fala de 2 formas erradas. Uma, ele faz críticas aos hipócritas. Ele diz o seguinte, que eles
oram então em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Então, daqui a pouco nós vamos entender melhor o que ele quis dizer com essa orientação, né? Uma forma errada, ele repreendeu os discípulos de orar como eles. E outra forma foi como aos gentios. Os gentios usavam então de vãs repetições. O pensamento deles era de que, repetindo várias vezes, seriam ouvidos. Então, isso significa, essa repetição é uma maneira vã de você fazer orações. Nós diríamos até que a reza é um tipo de oração repetitiva e que então cai dentro dessa orientação aqui, né? E que não vem de conformidade com aquilo que Jesus estava ensinando. Então, dessa forma, os gentios entendiam que se eles falavam muito, repetindo várias vezes, eles seriam ouvidos. Quando procuramos entender sobre a oração, encontramos que Jesus é um mestre sem igual. E é mesmo necessário atentar então para o que ele nos ensina. Quando ele está diante do seu Pai aqui na terra, vivendo aqui, né? E ele que teve a oportunidade também de viver a eternidade junto do Pai, nós podemos entender que ele é uma pessoa mais certa para nos ensinar a respeito da oração. Até porque ele sabia se comunicar com Deus Pai. Mas também Jesus soube se comunicar durante a sua jornada aqui na terra. Ele demonstrou então hábitos de oração frequentes e sincera. E é por isso que aprendemos muitas verdades com ele, Jesus. Jesus ensinou grandes verdades para frisar as atitudes e as características de uma oração eficaz. Ele mostrou também contrastes por meio de exemplos e de impedimentos resultantes de pensamentos errados das pessoas que oravam. Então aqui nós encontramos ele falando de dois tipos de pessoas e de duas maneiras erradas a respeito da oração. Então ele fala em primeiro lugar sobre a hipocrisia. E ele instruiu isso logo no início do capítulo, no versículo 1, ele disse assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. Então, uma atitude dessas pessoas a quem Jesus chamou de hipócritas era exatamente essa. Eles se posicionavam assim, sempre em pé, chamando a atenção para eles e para a sua oração, ou quando não era nas sinagogas, era nos cantos da praça, ou seja, num lugar de destaque, para exatamente serem vistos pelos homens. E aí o que acontecia? As pessoas o viam fazendo aquelas orações. E aí Jesus, olhando para essa atitude, disse: eles já receberam a recompensa. E os discípulos, ele estava advertindo que eles deveriam se guardar dessas pessoas, se abster de viver igual ou de semelhante modo a essas pessoas, ou a maneira delas se posicionarem em forma de oração, ou para fazerem suas orações, né? Queriam ser vistos pelos homens, e isso aconteceu. Mas ele também adverte quanto à oração dos gentios, que é essa vã repetição. Então, o pensamento, como eu disse, dos gentios era que se eles repetissem muitas vezes a mesma oração, certamente essa oração alcançaria o céu. Mas não é por essa forma, né? O Senhor, ele está pronto para ouvir. E ele vai ouvir a sua oração partindo, sim, de um coração sincero, de um coração simples, puro. Por isso, ele faz a recriminação à hipocrisia, porque a hipocrisia afasta a graça de Deus de recompensar a sua vida de oração. E não adianta ter justiça somente diante dos homens, só para ser visto por eles. Isso faz com que a recompensa que há na oração seja somente essa. Quando você age assim, né, querendo ser visto pelos homens. Era isso
Jesus disse, então, eles já receberam a recompensa, foram vistas pelos homens. Então, ele trata essas duas questões erradas da oração para, então, ensinar o formato correto, a maneira correta de você orar ao Pai. Aí ele diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao Pai que está em secreto, teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, o que a gente observa aqui de orientação que Jesus está dando relacionado a uma vida de oração? Ele diz que você tem que ter um lugar. Ele orienta aqui que esse lugar seja o teu quarto. Por que o teu quarto e fechando a sua porta? Porque torna esse local privativo. Só a você e a Deus que está lá, nesse lugar. E é lá então que você vai ter esse acesso ao Pai, a Deus Pai que está ali em secreto. Ele está dentro do quarto. Na verdade, ele está em todos os lugares. É o que a Bíblia diz, porque Deus é onipresente, né? Então ele está ali nesse lugar em secreto, no seu quarto. E esse Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Então, são algumas orientações que estão aqui que são bem significativas. Eu fiquei muito tempo meditando no que Jesus estava tentando ensinar através dessas palavras. Percebi que elas são realmente chaves e fundamentais na compreensão do modelo correto de buscarmos a Deus Pai em nossa vida de oração. Quando desejamos realmente ter respostas corretas para a nossa oração, precisamos seguir este modelo, esta orientação que Jesus deu para os seus discípulos. Ele definiu então um lugar, seu quarto. Eu entendo que o Senhor quer que você tenha então um lugar adequado para buscá-lo e um lugar reservado, onde é certo Ele estará com você e podemos ter uma relação profunda com Ele. E eu diria que essa relação é semelhante àquela que Samuel experimentou quando ainda muito pequeno ele ouviu Deus chamá-lo. Como ele ainda não tinha um relacionamento de conhecimento com o seu Deus, ele foi imediatamente aquele que era o intermediário entre ele e Deus, Eli, sacerdote ali no templo. E ele entendia que era Eli que estava falando com ele, chamando Samuel, Samuel. Então ele vai ao encontro de Eli. E aí a Bíblia diz assim, que o Senhor esteve ali. Então ele vai ao encontro de Eli e o Senhor permanece ali no quarto, no lugar secreto, né, onde ele queria ter um relacionamento com Samuel. E ele chama por 3 vezes. E aí essas 3 vezes Samuel vai ao encontro de Eli, perguntando, Senhor, tu me chamas? E aí Eli entende na 3ª vez que era o Senhor. Então ele diz, quando outra vez essa voz lhe chamar, diga, fala, porque o teu servo ouve. Não é interessante isso? Mesmo Samuel pequeno, sem ter ainda uma grande compreensão de Deus, agora ele estava iniciando um momento especial na vida dele, uma vida de oração, um tempo de comunhão maior com o seu Deus. Agora, Deus estaria falando diretamente com Samuel. E aí, a gente entende assim, Deus permanecendo ali, mostrando para nós que esse lugar reservado, esse lugar secreto, esse local que você separa para ter esse encontro pessoal com Deus, é um lugar muito importante. E é lá que você vai ter um relacionamento profundo com o seu Deus. Pois ele diz, né, ali, que 3 vezes Samuel, por não entender que Deus estava ali no quarto, foi ao encontro de Eli. Então agora ele sabia, porque Eli entende que era Deus que estava falando com ele e dá essa orientação correta, fala que teu servo ouve. E a iniciar um novo relacionamento, Samuel agora estaria com Deus, fechando sua porta e em secreto falando ao Pai Celestial.
Entendo ser, então, esse lugar que você tem que manter para ter um relacionamento com Deus, ou seja, um lugar de privacidade, para ter esse momento singular na sua vida de oração. Porque ele diz, orarás ao Pai, define aqui, né, que você tem um Pai celestial, pronto para ouvir e atender às suas orações. Outra coisa que eu percebo também é que Deus te ama e quer manter esse relacionamento perfeito contigo. O Pai que te vê em secreto. Né? Coisa maravilhosa nessa revelação. O Pai que te vê em secreto. A relação da oração com Deus é um momento incomparável, indescritível, pois é uma relação pessoal com um Deus que não vemos fisicamente, mas que sentimos na realidade a presença. E ela é tão real que a gente diz, Deus esteve aqui, ou Deus está aqui. Como se realmente a presença, a pessoa de Deus estivesse ali conosco de uma forma presente. E isso diz respeito, né, a essa revelação que nós entendemos a respeito do Pai que te vê em secreto. Ele está ali no teu quarto e Ele vai te recompensar. Porque o texto diz assim, teu Pai que está em secreto te recompensará. Que relacionamento extraordinário é esse que Deus deseja ter contigo, né? Ele vai dizendo que vai recompensar você, vai abençoar sua vida de tal maneira que você terá esse relacionamento duradouro com o seu Deus. Olha como ele vai continuando essa palavra, ele diz, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Nosso relacionamento com Deus é tão pessoal que não precisamos ficar repetindo orações como se fosse rezas. Nosso relacionamento é pessoal, somos ouvidos. Todas as vezes que você dirige a Deus uma oração, Ele vai responder. E a maneira como Deus responde é sim, se essa resposta é da vontade de Deus. Se ela é não, é porque ela é uma resposta que não é da vontade de Deus. Mas pode ser que ela não seja naquela hora, então ele vai dizer, espere, né? E a orientação do salmista é, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então, a verdade que nós temos na palavra de Deus, tá? Voltamos aqui no Facebook, no Instagram, muito obrigado aí você que continua conosco. E assim, nós entendemos que Deus sempre terá uma resposta à sua oração. Ou Ele vai responder sim, ou Ele vai responder não, ou Ele vai dizer espera. Essa foi a oração ensinada por Jesus. É sempre um modelo a gente seguir. Devemos observar com muita atenção as suas palavras, para fazermos exatamente como Ele está orientando, para que possamos estar orando da maneira certa e agradando a Deus a nossa maneira de nos relacionarmos com Ele. Veja que o final ele diz, não vos assemelhei, pois, a eles. A quem? Aos hipócritas e aos gentios, né? Aos hipócritas porque queriam aparecer diante dos homens, aos gentios porque faziam vãs repetições. Então não assemelhemos a Ele, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo de lo pedir. Então, antes que você peça a Deus, Ele já sabe a sua petição. Mas por que Ele quer que você ore, fale ao Pai? É porque Ele deseja um relacionamento conosco. É maravilhoso isso, né? Que aquele Deus que está em secreto, que te ouve lá no secreto do seu lar, né? Do seu quarto, quando você fecha a sua porta, quando você para então para buscar a Deus intensamente, e aí você tem plena certeza que Ele está pronto para ouvir a sua oração. Isso é maravilhoso. Então Ele está dando uma dura recomendação, mas direta, não se assemelhar ao hipócrita e também não se assemelhar aos gentios. Deus, Ele é um Deus que ouve a sua oração. E é preciso então seguirmos firmes, a certeza de que temos um Deus onisciente
e que Ele conhece sim todas as suas necessidades, mas Ele deseja este relacionamento de amor contigo, de amizade, de intimidade. Deus é esse Deus maravilhoso que mostra a você o quanto Ele está interessado num relacionamento pessoal contigo. E é através da oração. É assim que você deve orar. Você vai orar assim? Buscando estar no seu quarto, fechando a tua porta, reservando um momento íntimo para estar diante da presença de Deus? Ele quer que você ore desta maneira. Que Deus então lhe abençoe, que você possa realmente seguir as orientações de Jesus quanto a como deveis orar. Vamos seguir essa série, aprendendo mais a respeito dos ensinos de Jesus sobre a oração. Até terça-feira então, mas eu convido você a estar conosco amanhã. Amanhã nós nos reunimos em pequeno grupo multiplicador. Então, o seu encontro é comigo aqui amanhã no Instagram, ou você aqui comigo no Facebook, irmão da nossa igreja, participando, e amigos também. É muito bom, porque a gente não está só com irmãos da nossa igreja, estamos com muitos amigos participando dessa celebração da glória do reino de Deus. Então você é convidado a estar conosco amanhã, participando desse momento de culto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa paz, que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações, mantenha a sua vida nos restantes desta semana. Deus abençoe você que está conosco aqui no Facebook e a você que também está conosco aí no Instagram. Deus lhe abençoe ricamente. Amém.